A Copa Libertadores da América passou a ser disputada oficialmente a partir do ano de 1960, e na ocasião apenas um representante por país ganhava o direito de disputá-la, mas com o passar dos anos esse sistema classificatório foi mudando, e hoje até mesmo o absurdo número de 9 clubes de um mesmo país pode e tem a chance de disputar a mesma edição da competição. O regulamento também com o tempo foi modificado, e se tem uma coisa que acontece em cada edição de Libertadores, são goleadas históricas e acachapantes. Com o título do Fluminense em 2023, 26 diferentes equipes já alcançaram a glória eterna. E nesse vídeo vamos contar qual é a maior vitória e a maior derrota de cada clube que já venceu a competição. Vamos começar pela ordem daqueles que venceram mais Libertadores, e abrindo a lista, quem aparece é o Independiente, que há 40 anos ostenta a marca de maior campeão da competição com 7 títulos conquistados. O Diablo Rojo foi campeão em 1964 sobre o Nacional, 65 sobre o Peñarol, 72 sobre o Universitário, 73 sobre o Colo-Colo, 74 sobre o São Paulo, 75 sobre o União Espanhola e em 1984 sobre o Grêmio. A maior goleada já aplicada pelo Independiente aconteceu na edição de 1990 sobre o Deportivo Pepeganga da Venezuela, time esse que já nem existe mais, e o placar terminou 6-0 em plena casa do adversário em jogo válido pelas oitavas de final. A maior derrota ocorreu em 1978, e o duelo contra o River Plate, que terminou 4-1 para o adversário, foi um jogo desempate da fase de grupos que definiria o classificado para as semifinais. O Boca Juniors é o clube que mais vezes chegou na final da Libertadores com 12 decisões, e o retrospecto está em 50%, com 6 títulos ganhos e 6 perdidos. Em 1977 venceu sobre o Cruzeiro, em 78 sobre o Deportivo Cali, em 2000 sobre o Palmeiras, em 2001 sobre o Cruz Azul, em 2003 sobre o Santos e em 2007 sobre o Grêmio. A maior vitória do Boca na Copa aconteceu em 2007, última temporada que alcançou a glória eterna, e a vítima que levou 7-0 foi o Bolívar em jogo válido pela última rodada da fase de grupos. Em 1994, quando fez uma péssima campanha na fase de grupos, terminando na lanterna, o Boca foi humilhado pelo Palmeiras ao perder de 6-1 em jogo disputado no Palestra Itália. O Peñarol, na primeira década em que a Libertadores foi disputada, foi hegemônico, com várias finais disputadas e títulos ganhos. No total, o clube possui 5 Libertadores em sua sala de troféus. A de estreia em 1960 sobre o Olímpia, a de 61 sobre o Palmeiras, a de 66 sobre o River Plate, a de 82 sobre o Cobreloa e a de 1987 sobre o América de Cali. A maior goleada da história da Libertadores quem aplicou foi a equipe uruguaia, quando em 1970 atropelou o Valência da Venezuela pelo estrondoso placar de 11-2 no Estádio Centenário. A maior derrota aconteceu na fase de grupos de 2002 diante do Real Potosí da Bolívia na altitude, quando terminou 6-1. Embora possua 4 títulos da Libertadores, o Estudiantes não faz parte da panela dos maiores clubes da Argentina. Sabe-se lá o motivo pelo qual o clube não se enquadra nesse meio, já que Racing e São Lourenço, que possuem apenas uma Libertadores, fazem parte do grupo dos 5 maiores do país. Os títulos do clube foram ganhos em 1968 sobre o Palmeiras, 69 sobre o Nacional, 1970 sobre o Peñarol e 2009 sobre o Cruzeiro. A maior vitória dos Pinchas na Libertadores foi pelo placar de 5-1, e aconteceu 2 vezes, ambas pela fase de grupos, em 2010 sobre o Juan Aruti do Peru e em 2011 sobre o Guarani do Paraguai. A maior derrota foi diante do Cruzeiro, e aconteceu 2 anos após ganhar a sua 4ª Libertadores em cima do clube, que com sangue nos olhos meteu 5-0 na fase de grupos de 2011. O River Plate é mais um tetracampeão da Libertadores e seus títulos foram ganhos em 1986 e 96 sobre o América de Cali, 2015 sobre o Tigres do México e o mais emblemático e especial em 2018 sobre o Boca Juniors. O River coleciona goleadas na Copa Libertadores, mas a maior de todas aconteceu em 1970, quando na fase de grupos aplicou 9-0 no Universitário de La Paz. A maior derrota aconteceu recentemente na edição de 2023, quando na fase de grupos foi atropelado pelo futuro campeão Fluminense pelo placar de 5-1, com direito a 3 gols do argentino Germancano. Desde a última conquista em 1988, o Nacional do Uruguai nunca mais retornou a uma final, e além do título de 88 ganho sobre o Newell's Old Boys, os outros 2 foram ganhos em 1980 sobre o Internacional e em 71 sobre o Estudiantes. A maior goleada aplicada aconteceu na fase de grupos da edição de 1984, quando no Estádio Centenário meteu 6-0 na equipe do 9 de outubro do Equador. A maior derrota, curiosamente, aconteceu na edição de 88, quando conquistou o título, e o vexame de 6-1 para o Milionários da Colômbia foi válido pela 5ª rodada da fase de grupos.
Além do Vasco em 1998, o Olímpia também já ganhou uma Libertadores em pleno ano do centenário, e esse fato foi em 2002, quando bateu na final o São Caetano. Os outros títulos foram ganhos em 1990 sobre o Barcelona de Guayaquil e em 1979 sobre o Boca Juniors. 5-0 é o placar da maior vitória paraguaia na Libertadores, e a vítima foi o Caracas da Venezuela na fase de grupos da edição de 1995. Em 2000 foi quando aconteceu a maior derrota, e o algoz que aplicou 8-2 foi o América do México em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos. O São Paulo foi o primeiro time do Brasil a alcançar o tricampeonato na Libertadores, com os títulos de 1992 sobre o Newell's Old Boys, 93 sobre a Universidade Católica e 2005 sobre o Atlético Paranaense. O tricolor tem como maior vitória na competição o 6-0 para cima do Trujilhanos da Venezuela na fase de grupos da edição de 2016, com destaque para Jonathan Calheri, autor de 4 gols. A maior derrota aconteceu em 2013, e os 4-1 para o Atlético Mineiro, com direito a 3 gols de Jô, foi válido pela partida de volta das oitavas de final. Depois do São Paulo, o Santos foi o segundo time brasileiro a alcançar o tricampeonato, com as taças sendo ganhas em 1962 sobre o Peñarol, 63 sobre o Boca Juniors e em 2011 novamente sobre o Peñarol. O Santos coleciona várias goleadas na história da competição, mas a maior de todas foi quando disputou pela primeira vez em 62, e os 9-1 para cima do Cerro Porteño foram pela fase de grupos. A maior derrota foi pelo placar de 5-0, e o algoz foi o Flamengo na fase de grupos de 1984. E detalhe que a humilhação foi comando do Santos no Morumbi. Após Santos e São Paulo, o terceiro time do Brasil a se tornar tricampeão da América foi o Grêmio, com os títulos de 1983 sobre o Peñarol, 95 sobre o Atlético Nacional e 2017 sobre o Lanús. A maior vitória do Grêmio foi pelo placar de 6-1, e aconteceu 2 vezes, em 1984, quando jogou como o atual campeão e estreou de cara nas semifinais, com a vítima sendo o Universidad de los Andes da Venezuela, e em 2021 contra o Ayacucho do Peru na fase prévia. A maior derrota foi em 2019, quando em plena semifinal, perdeu de 5-0 para o Flamengo na partida de volta do Maracanã. Seguindo a sequência dos tricampeões no Brasil, o quarto a alcançar tal feito foi o Palmeiras, com seus títulos sendo ganhos em 1999 sobre o Deportivo Cali, 2020 sobre o Santos e 2021 sobre o Flamengo. Na história recente, quase que em todas as edições, o Palmeiras aplica sonoras goleadas sobre seus adversários, e na edição de 2022, o Verdão alcançou a maior de todas, ao meter 8-1 no frágil Independente Petroleiro da Bolívia, com destaque para Rafael Navarro, autor de 4 gols. A maior derrota foi nas quartas de final da edição de 1995 diante do Grêmio, com o placar terminando 5-0. E fechando a lista dos tricampeões, o último a conseguir esse feito foi o Flamengo, com suas glórias sendo alcançadas em 1981 sobre o Cobreloa, 2019 sobre o River Plate e 2022 sobre o Atlético Paranaense. O Mengão também coleciona goleadas na Copa, mas a maior de todas aconteceu em 1993 nas oitavas de final, quando meteu 8-2 na fraca equipe do Minervém da Venezuela. E detalhe que dos autores dos gols, apenas o Wilson Gotardo e Nilson não foram revelados pelo Flamengo. A maior derrota foi na edição de 2020, quando estava jogando como o atual campeão, e o algoz foi o Independiente Del Valle, que meteu 5-0 sem dó nem piedade. O Cruzeiro já chegou em 4 finais da Copa Libertadores, com saldo de 2 vices e 2 títulos, ganhos em 1976 sobre o River Plate e em 97 sobre o Sporting Cristal. O Cruzeiro tem como maior vitória na Copa o placar de 7-0, e aconteceu 2 vezes, em 2010 na fase prévia eliminatória, quando despachou o Real Potosí da Bolívia, e em 2018 na fase de grupos, quando atropelou a Universidade de Chile. A maior derrota que impôs foi o Real Potosí, que jogando na altitude sempre dava trabalho, e o placar de 5-1 foi pela fase de grupos da edição de 2008. O Internacional é mais um bicampeão da América em nosso país, e os títulos foram ganhos em 2006 sobre o São Paulo e em 2010 sobre o Chivas Guadalajara do México. O Inter na edição de 2021 teve como um dos adversários na fase de grupos o Olímpia, e em duelo da terceira rodada no Beira-Rio aplicou 6-1, sua maior goleada na competição. A maior derrota foi pelo modesto placar de 3-0 e se repetiu 2 vezes, na fase semifinal da edição de 1977 para a Portuguesa da Venezuela e na fase de grupos da edição de 2007 para o Vélez Sarsfield.
O Atlético Nacional foi o primeiro e até agora último colombiano a vencer a Libertadores, com o título de 1989 sendo ganho sobre o Olímpia e o de 2016 sobre o Independiente del Valle. Por duas vezes, o time de Medellín aplicou 6-0 na Libertadores, a primeira vez em 1989, quando em plena semifinal humilhou o Danúbio do Uruguai na partida de volta. A outra vez foi na fase de grupos da edição de 1992, quando em plena casa do Sport Boys do Peru construiu o placar. A maior derrota aconteceu na edição de 2000, quando na fase de grupos perdeu de 5-1 para o Atlas do México. E agora vamos falar daqueles que possuem apenas um título da América, e o Racing detém a maior seca de títulos na competição, já que desde 1967, quando bateu o Nacional do Uruguai, não ganhou mais a Libertadores. Por duas vezes, o time de Avellaneda goleou por 6-0, e ambas foram na campanha do título em 67. No dia 2 de maio, o Racing sapecou 6-0 no 31 de outubro da Bolívia, e 2 dias depois foi a vez de repetir o placar para cima do também boliviano, o Bolívar. A maior derrota foi pelo placar de 4-1, e aconteceu nas semifinais da edição de 1997, quando na partida de volta foi derrotado pelo Sporting Cristal. O Argentino Júnior é o campeão da Libertadores que menos disputou edições na história, já que o clube marcou presença apenas 5 vezes. A maior vitória do Argentinos foi pelo modesto placar de 3-1, e se repetiu 3 vezes, na campanha do título em 1985 contra o Ferrocarril, sendo um jogo pela fase de grupos e outro servindo como desempate para saber quem avançaria para as semifinais, e a outra vitória sendo em 2011, quando superou o América do México. A maior derrota também aconteceu na edição de 2011 diante do Fluminense, em jogo bastante movimentado que terminou 4-2 para o tricolor. O Colo-Colo é o único time do Chile que já venceu a Libertadores, e esse fato foi na temporada de 1991, quando bateu na decisão o Olímpia. A equipe de Santiago tem um placar de 5-0 como o maior já aplicado em Libertadores, e aconteceu na edição de 1973 para cima do compatriota Unión Espanhola, logo na partida de estreia da fase de grupos. Na mesma edição, só que pela fase semifinal, o Colo-Colo foi goleado pelo Cerro Porteño por 5-1 em jogo da segunda rodada. Só que mesmo sofrendo tal humilhação, o time chileno ainda assim conseguiu avançar para a final, onde perderia o título para o Independiente. O Vélez Sarsfield teve uma fase vitoriosa nos anos 90, ganhando títulos nacionais e internacionais, e a Copa Libertadores de 1994 foi ganha em pleno Morumbi após superar nos pênaltis o São Paulo. 5-0 é o placar da maior vitória da equipe em Libertadores, e aconteceu apenas uma vez na edição de 2006, quando em visita ao Uruguai, derrotou a equipe do Rocha em jogo da quinta rodada. Foram 2 derrotas pelo placar de 4-0, a primeira na fase de grupos de 2001, tendo como algoz o Júnior Barranquilla, e a outra em 2022 em plena semifinal, quando foi derrotado em seus domínios pelo Flamengo. Campeão no ano de seu centenário em 1998, o Vasco na grande final levou a melhor nos 2 jogos diante do Barcelona de Guayaquil. O Vasco tem um grande apego com o placar de 4-0 em Libertadores, já que tanto a maior vitória quanto a maior derrota foram por esse placar, e as 3 vitórias do clube foram na fase de grupos de 1980 sobre o Deportivo Galícia da Venezuela e as outras 2 nas fases prévias de 2018, diante do Universidad de Concepción do Chile e sobre o Jorge Wilstermann da Bolívia. Todas as derrotas de 4-0 foram na edição de 2018, a primeira na fase prévia, quando Jorge Wilstermann devolveu os 4-0 com o Vasco avançando nos pênaltis, e na fase de grupos quando perdeu para o Racing e para o Cruzeiro. O Once Caldas em toda a história disputou apenas 8 edições da Libertadores e na terceira aparição em 2004 conquistou o título de forma surpreendente sobre o Boca Juniors. A maior goleada do time colombiano na Copa foi para cima do River Plate e aconteceu na primeira vez que disputou em 1999, quando meteu 4-1 na fase de grupos. A maior derrota foi em 2015, edição essa a última em que o Once Caldas marcou presença até agora, e o algoz foi o Corinthians, que meteu 4-0 em jogo da fase prévia que valia a classificação para a fase de grupos. A LDU em 2008 venceu a Libertadores de forma surpreendente sobre o Fluminense em pleno Maracanã, e o time equatoriano é até hoje o campeão com pior aproveitamento na história da Copa, com 47,6%. Na mesma edição que conquistou o título, a LDU aplicou sua maior goleada e foi na fase de grupos diante do Arsenal de Sarandi, com o clube aplicando 6-1. Em 2000, também pela fase de grupos, aconteceu a maior derrota, e o algoz foi o Corinthians que sem nenhuma dificuldade impôs 6-0.
O Corinthians em 2012 chegou pela primeira e única vez até hoje na final da Libertadores e sem vacilar conquistou o título sobre o Boca Juniors de Riquelme, título esse inclusive de maneira invicta. Em 1999, o Timão na fase de grupos teve o Cerro Porteño como um dos adversários e em jogo da segunda rodada meteu 8-2 nos paraguaios com direito a 5 gols de Fernando Baiano, mas na realidade foram 6, só que na súmula um de seus gols foi dado para o lateral direito Índio. A maior derrota foi por 3-0 e se repetiu 4 vezes, em 1996 diante do Grêmio nas quartas de final, 1999 para o Cerro Porteño, 2003 para o Cruz Azul e 2023 para o Independiente del Valle, essas 3 últimas pela fase de grupos. Foi em 2013 que o Atlético Mineiro ganhou sua única Libertadores em cima do Olímpia, e a campanha, ao mesmo tempo que foi sofrida, também foi repleta de emoções e jogos inesquecíveis. A maior goleada do Galo aconteceu na fase de grupos da edição de 2000, e a vítima foi o Cobreloa do Chile, que em visita ao Mineirão, voltou para casa com 6 gols na bagagem, 4 deles marcados pelo atacante Guilherme Alves. Foi também na edição de 2000 e na mesma fase de grupos que o Atlético sofreu sua maior derrota, e o algoz foi o Bolívar que com a ajuda da altitude meteu 4-0 no Galão da Massa. O São Lourenço foi o último dos ditos grandes clubes do futebol argentino a ganhar a Libertadores, e esse fato foi na edição de 2014, quando na final superou o Nacional do Paraguai. O clube, em 1992, aplicou sua maior goleada na história da Copa. E detalhe que o 6-0 para cima do Newell's Old Boys foi fora de casa em jogo de estreia da fase de grupos. A maior derrota foi por 4-0 e se repetiu 3 vezes. Na fase de grupos de 1992, quando perdeu para a Universidade Católica, nas quartas de final, quando o Newell's Old Boys se vingou e eliminou o time do Papa, e em 2017 na estreia da fase de grupos contra o Flamengo. E o Fluminense em 2023 lavou a alma e enfim conquistou o tão sonhado título da Copa Libertadores, e nada melhor que ter ganho em cima de time argentino, sendo ele o Boca Juniors em pleno Maracanã. O tricolor em 2 ocasiões aplicou a goleada de 6-0. A primeira vez foi em 1971, quando em visita à Venezuela, meteu 6-0 no Deportivo Itália em jogo da fase de grupos. Em 2008, na campanha que terminou com o vice-campeonato, o tricolor meteu 6-0 no Arsenal de Sarandi, e destaque para Dodô, autor de 2 gols, sendo que um deles foi um verdadeiro golaço. A maior derrota foi por 3-0 e aconteceu 2 vezes, em 2011 nas oitavas de final diante do Libertad do Paraguai e na fase de grupos de 2013 diante do Grêmio. Bom pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esquece também de deixar a sua opinião nos comentários.